Olá, amigos do programa Sou Samba. O nosso convidado do programa de hoje é o músico mineiro radicado no Espírito Santo há muito tempo, muito solicitado nas rodas de choro e samba, Raimundo Machado. Convidou alguns amigos para a gente conversar sobre samba e choro. E ele vai apresentar também alguns clássicos desses dois gêneros da nossa música popular brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Sou Samba. Obrigado, é uma honra, é um prazer estar por aqui. Eu tenho acompanhado sempre, né, e vejo aqui muitas novidades e alguns também músicos já de carteirinha, e é sempre um prazer quando é possível vir até aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria que você apresentasse os seus convidados. Bem, o Luciano, violão de 7 cordas, foi aluno do projeto Tocando na Vila, e em seguida foi sempre se aprimorando, depois passou na faculdade de música, em primeiro lugar no bacharelato de violão, diga-se de passagem, e agora está no segundo ano, está tocando muito bem, gosta do que faz e cresce a cada dia, né? O Edson Neto também é outro elemento que passou pelo projeto Tocando na Vila, toca percussão, foi aluno do Léo de Paula, quer dizer, bebe de uma fonte muito importante, e também passou na faculdade em primeiro lugar no bacharelado de percussão. Também está se dedicando muito. E o Matheus, que é a mesma faixa etária deles, que cursa a licenciatura na UFES. Sim. Também muito interessado, compõe, escreve muito bem, domina muito bem essa área e também tem crescido a cada dia. O Netinho, que é o Edson Neto, e o Luciano têm trabalhado comigo constantemente. Sim. E o Matheus, de vez em quando, a gente faz alguma coisa junto também, sempre que possível. Sim. Eu convido. E eu confesso que de todas as pessoas com quem eu toquei ao longo desses anos, vários, Ailton, que foi o principal, né, que eu toquei mais tempo. É verdade. E depois desses vários outros, mas eu confesso que dá um certo alento. A gente vê que, além de todos esses que ainda estão por aí, vários deles, Toninho Paulo também foi outro que eu toquei, tive a oportunidade de acompanhar muitas vezes, por muitos anos, e com quem quase todo mundo da música aqui aprendeu alguma coisa com ele, todo mundo tirou uma beiradinha. E, além desses todos, você ter a oportunidade de lidar com essa garotada, quer dizer, somando os três, dá pouquinho mais do que a minha idade. Sim. Quer dizer, isso é maravilhoso, você saber que efetivamente a coisa se renova e continua cada vez mais forte. Vamos dividir em 2 blocos. Vamos falar de choro, depois no segundo bloco a gente fala só sobre o samba. O choro, que tem origem lá no século XIX, você que é uma autoridade,
um apaixonado. A importância desse movimento para a música brasileira já lá no século XIX. Bem, eu me considero mais um apaixonado do que propriamente uma autoridade, mas eu tive a felicidade de conviver com muita gente que efetivamente marcaram época nesse estilo musical, e não Sim. só no choro, mas são algumas pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, de conviver, de trocar ideias e de saber muito do que aconteceu lá atrás. E eu considero que o choro proporcionou um certo refinamento para os instrumentistas brasileiros, porque a necessidade de se tocar com tantas variações, com tantas possibilidades, fez com que as pessoas tivessem que melhorar um pouquinho a cada dia. E isso eu acho uma importância muito grande, porque para tocar choro não dá para tocar 2 ou 3 acordes e sair tocando chorinho. Dá um pouco mais de trabalho. Portanto, eu acho que desde lá de trás, isso só veio apurando, e isso só faz melhorar. Quando você corre, quando você estuda mais, quando você tem a oportunidade de ouvir uma pessoa lhe tocando maravilhosamente, aí você vai numa outra cidade e vê outro, aí você vê uma gravação, fica maravilhado, daqui a pouco você vê um DVD e tem outras pessoas novas, às vezes pessoas que você nunca ouviu falar. Sim. De repente você vê aquelas pessoas tocando de um jeito divino. Quer dizer, isso eu considero que é uma fonte inesgotável. E o choro teve acredito que teve uma grande importância por, digamos assim, com o crescimento do movimento e muitos compositores, porque ao longo do tempo também as coisas foram se modernizando, as informações, né, foram se tornando amplas e mais acessíveis. Ainda bem que sim. A gente sabe que o choro é uma mistura. Eu gostaria que você falasse dos gêneros que fazem parte, que deram origem ao choro. É importante o pessoal saber disso, ou lembrar pelo menos. Bom, existem várias versões, algumas são preciosistas, pretendem, digamos, colocar isso de uma forma quase que matemática. Eu acho um pouco desnecessário, mas é inegável a importância das modinhas, as coisas que vieram da Europa, as marchas, mazurcas, né, polcas, os tangos, aquela coisa toda. Inclusive na época em que era muito discriminado no Brasil, o choro ainda era, existem partituras que originalmente vinham escrito Odeon, tango brasileiro, que era uma tentativa de disfarçar essa situação do choro, que era muito marginalizado. Sim. Dessa mistura toda, a parte rítmica que veio também crescendo, que foi nascendo aí, pegando influências africanas, essa coisa toda, dessa soma toda surgiu essa coisa maravilhosa que é o choro, que não dá nem para dizer que o choro seja uma coisa só, né? Tem todo um leque de opções, onde a gente tem o choro, polca, machixe, mazurca, valsa, disso tudo aí foi se apurando, foi se depurando o estilo brasileiro, e aí o choro como um leque de opções, que é essa coisa maravilhosa que se fortalece a cada dia. Exatamente. A gente conversava aqui antes de começar o programa sobre a estrutura que antigamente os mais antigos, os mais tradicionais, consideravam para ser um choro. Gostaria que você falasse rapidamente sobre isso, se esse comportamento continua até hoje. Não, eu acredito que hoje, com a criação de algumas escolas, a coisa abriu um pouco mais, porque você tem núcleos muito importantes com pessoas de altíssimo nível, grandes pesquisadores, como é o caso no Rio de Janeiro, do Henrique Cases, tem a turma da Escola Portátil de Música, quer dizer que se abriu uma possibilidade grande para estudantes dos mais variados instrumentos e de gente muito bem formada, passando informação para essas pessoas, dando aula e também mostrando a história do choro. Aí, daqui a pouco, aparece em Brasília a Escola de Música Rafael Rabelo, Escola de Choro. Você tem assim, eu me lembro há uns anos atrás, eu ouvi um comentário, li em algum lugar, que era alguma coisa como 800 e tantos alunos matriculados e um montão de gente que esperando vaga. Quer dizer, hoje você tem lá em Brasília pessoas que estiveram lá numa fase e depois saíram, que é o caso do Rafael,
do Rafael dos Anjos, Hamilton de Holanda, o Rogério Caetano, que são oriundos de lá, né, de Goiânia e de Brasília, e agora ficaram lá. Tem o Fernando César lá mandando ver, o Ademir Júnior, Léo Benon, o Valerinho Xavier, que é um multi-instrumentista, um produtor musical. Tem uma série de pessoas, o Reco do Bandolim, né, que é o presidente do Clube do Choro. Quer dizer, não sei se ainda é o presidente, mas acho que sim. Quer dizer, é uma estrutura enorme e que valoriza demais o estilo. Então, isso faz com que você tenha a possibilidade de ver um garoto de 15, 16, 17 anos tocando de uma maneira absurda. Mas por quê? Com 12, com 10, o cara passa no corredor e encontra o Hamilton de Holanda, encontra o Fernando César, tem acesso às informações, né? Tem a possibilidade de adquirir instrumentos maravilhosos também, tem muitos construtores de peso, e isso possibilita esse crescimento enorme do choro, e que não vai parar. Isso é muito bom. Vamos a mais um choro, e agora o clássico do Paulinho da Viola, Choro Negro. Vamos lá. Bem, nós vimos e ouvimos aí Choro Negro, e agora
Então você diz que a estrutura já não obedece mais tão rigidamente àquela estrutura de composição de antigamente. Está mais à vontade hoje, está mais livre. Muito mais. Porque você tem... existia uma máxima que o choro tinha que ter 3 partes. Aí já diziam outros que podia fazer um choro com 2. Aí você tem, da mesma época, choros com 3 partes, choros com 2 partes. Tem a valsa, por exemplo, Rosa de Pixinguinha, que tem uma 3ª parte que quase ninguém conhece. Aí hoje você já tem gravações incluindo essa 3ª parte. Quer dizer, eu não dou muita importância para a questão assim, dessas polêmicas. Eu penso da seguinte maneira: há 2 partes, mas tem mais uma, então vamos tocar também com essa 3ª parte. Eu acho que se for para somar, eu acho que é sempre válido. Por outro lado, eu sou favorável a que o movimento cresça dentro das possibilidades de cada um. Quer dizer, não dá para um bandolinista qualquer querer tocar as obras de Hamilton de Holanda. Não dá mesmo. Entendeu? Não dá mesmo. Por outro lado, nós temos aí um leque de músicos, o Dudu Maia, no Rio de Janeiro, um monte de bandolinistas, violinistas, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Né? Tem o Marco César, por exemplo, é um bandolinista da antiga, né? O Adalberto Cavalcante é outro bandolinista da pesada, Bozó, 7 cordas. Tem um sobrinho do Bozó em Recife que toca violão, 7 cordas, não me lembro o nome dele. Por falar nisso, Ailton Borges deixou herdeiros aqui? Não, as 2 filhas não tocavam, não tocam, né? E o filho nunca se envolveu muito com instrumentos, né? Depois tinha um neto que parecia que poderia ir nessa direção de alguma forma, mas eu acho que não, acho que ninguém foi por esse caminho. Ninguém foi pelo caminho da música, não. E o choro, você concorda que muitos consideram o choro como a primeira música tipicamente brasileira, urbana tipicamente brasileira? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho que o choro se consolidou e depois deu origem. Inclusive, poxa, em seguida veio o samba. Só que em um determinado momento não tem nem muita diferença, porque os músicos todos se misturavam, todos faziam de tudo ali. Mas eu acredito que a importância do choro, eu concordo com essa tese, de que é a base. É a base mais sólida da música brasileira. E lamento muito que não se dê ainda, né, de maneira geral, a importância que o choro merece. Isso que eu ia falar com você. Porque eu acho que, pela importância que tem o choro, eu não diria nem se pretender uma estrutura como da Escola de Choro de Brasília ou da Escola Portátil de Música no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Mas eu acho tão importante que deveria ter, cada estado, ter um pequeno núcleo de choro, pelo menos um apoio nesse sentido, para se fomentar essa sede, né? essa vontade que algumas pessoas têm e, em alguns casos, não têm oportunidade de estudar, não tem com quem estudar. A importância de Chiquinha Gonzaga, de Ernesto Nazaré, de Antônio Calado, você não ouve falar nessas pessoas? Bem, esse pessoal fez isso aí, esse pessoal são os iniciadores dessa história, e era tudo no peito e na raça, né? Era tudo com limitações de instrumentos, as dificuldades para escrever. Quer dizer, se você vê se você lê sobre a vida de uma Chiquinha Gonzaga, ela não era só uma musicista, é uma heroína, né? Porque viver daquela maneira, com aquela abnegação, né? Hoje você tem muitas pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, mas a gente não pode deixar de considerar a importância dessa base, de alguns como esses que você citou, porque eles fizeram isso aí contra tudo, contra todas as dificuldades. Para ter um bom instrumento era difícil, papel era difícil, né? Instrumentos, equipamentos, viagens, teatros, tudo era difícil, era muito mais difícil do que hoje. Exatamente. Bem, você está na TV Educativa, programa Eu Sou o Samba. O nosso convidado hoje é Raimundo Machado. O assunto é choro e samba. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.